Olá, Lajeado abre inscrições para a eleição no Conselho Tutelar. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem de 75 anos ficou ferido em um acidente por volta das 10h30 da manhã desta quinta-feira no quilômetro 4 da IRS 332. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o idoso estava em uma bicicleta que colidiu em um carro. A vítima foi encaminhada ao hospital com lesões leves. O condutor do carro não se feriu. A colisão entre um caminhão e uma caminhonete por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 358 da BR-386, em Estrela, resultou em danos materiais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, o acidente envolveu um Mercedes-Benz emplacado em Estrela, que seguia no sentido capital interior, e uma Saveiro de Passo Fundo, que seguia no sentido contrário. Os condutores saíram ilesos do acidente. Com o choque, os dois veículos saíram da pista. E um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, na Rua Major Bandeira, no bairro Languiru, em Teutônia. De acordo com a Brigada Militar, a colisão envolveu uma moto Honda Titan e um Toyota Corolla, ambos de Teutônia. Com escoriações, o condutor da moto, Leonardo Eckert, de 20 anos, foi encaminhado ao Hospital Ouro Branco pelo SAMU para atendimento. Segundo a Brigada Militar, o motorista do carro, de 76 anos, não ficou ferido, mas foi encaminhado de qualquer forma para o hospital, pois estava passando mal devido ao acidente. E foi furtada uma motocicleta por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira. De acordo com o registro, a Titan 125 azul, placa ILH 6638 de Forquetinha, estava estacionada na garagem da residência do proprietário, na localidade de Boa Esperança. Segundo o depoimento da vítima, minutos antes de ser percebido o furto, alguns foguetes e rojões foram soltos próximos à casa. O dono da moto saiu para ver o que era e encontrou uma bicicleta abandonada no mato. Depois, ouviu o barulho da moto sendo levada. E um homem de 21 anos, morador de Estrela, foi preso em flagrante por volta das 13h20 da madrugada desta quinta-feira por furto e arrombamento a um atacado localizado à margem da BR-386 em Lajeado. De acordo com o registro, a Brigada Militar estava em patrulhamento na Rua Bento Gonçalves, em Lajeado, quando avistou o suspeito com uma mochila. Em seu interior, os policiais localizaram 14 cordas elásticas e 3 embalagens de forma. Conforme a ocorrência, o jovem admitiu o furto na empresa e levou a guarnição ao local do crime, indicando como invadiu o prédio. Depois, o registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado foi recolhido ao presídio. Um automóvel Gol 1000 foi furtado entre as 8h10 da noite desta quarta-feira. De acordo com o registro, o carro de placa LXL 1609 de Teutônia foi levado da área externa de um centro de compras localizado na BR-386. Em seu depoimento, a vítima disse que o veículo não possui alarme. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Os chamados programas de transferência de renda, conduzidos especialmente pelo governo federal, trazem no próprio nome a estratégia de tratamento do povo brasileiro. Transfere-se, ainda que indiretamente, o dinheiro de quem tem para quem não tem. É a materialização dos esforços tendentes a dividir o Brasil em duas frentes antagônicas: opressores contra oprimidos, ricos contra os pobres, elite contra ralé, coxinhas contra famintos, os brancos contra qualquer outra cor. Essa manobra serve apenas para permitir que, enquanto o povo brigue entre si, as fraudes, os desvios, a roubalheira possam ser praticados sem muita atenção. A estratégia de pôr uns contra os outros até que funcionou por um tempo, mas as manifestações vistas nos últimos dias, principalmente a do dia 15/3, mostram que o povo brasileiro está cansado de servir de espantalho, de tomar porrada de um sistema corrupto o tempo inteiro. É interessante relembrar o advogado Márcio Tomás Bastos, que, enquanto vivo, era defensor de uma boa parte dos mensaleiros e petroleiros que conhecemos por aí. Dizia ele: eu defendo os meus clientes da culpa legal, decorrente da lei. Julgamentos morais eu deixo para a majestosa vingança de Deus.
Se a voz do povo é a voz de Deus, as marchas e levantes que estão ocorrendo são parte da sentença que está sendo proferida contra esses bandidos que ainda teimam em vilipendiar esse país por meio desse governo que parece um gigante caminhando bem cansado. A população não está feliz. O povo não aguenta mais abusos. Nunca haverá justiça social enquanto se tentar colocar brasileiros contra brasileiros. Não se pode pretender fortalecer o trabalhador às custas do enfraquecimento do empregador. Não há de se dar dignidade ao negro fazendo o branco sentir vergonha do que é. É impossível fazer o pobre melhorar de vida destruindo a vida do rico. O faminto nunca será saciado enquanto alguém pretender que os coxinhas sejam aniquilados. Quando a Constituição fala que a igualdade é direcionada a todos, instala precedente para que as liberdades sejam dadas a todos de crescer, evoluir e trabalhar. A Constituição Federal é agredida quando a pretensa liberdade do fraco só pode ser conquistada com o encarceramento do chamado forte. Chega de dividir o Brasil, chega de separar o povo em bretes, em cores, em carros, em contas bancárias. Chega de se aproveitar da boa-fé do povo para ficar o apunhalando pelas costas. Chega de desviar dinheiro que devia estar colocando livro nas mãos dos estudantes, remédio na casa do doente, asfalto de qualidade nas estradas e dignidade na alma da polícia. Martin Luther King sonhou com uma nação em que as pessoas fossem julgadas pelo seu caráter. Nós aqui também temos um sonho de poder ser levado a sério por essa choldra que quer arruinar o país. Queremos olhar no grão do olho desses patifes e poder dizer: aê, bandidão, somos todos brasileiros e exigimos respeito à nossa pátria. O governo municipal de Estrela encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei pelo qual solicita autorização legislativa para abrir crédito especial de R$ 487.500 no orçamento deste ano. Será na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. O recurso é proveniente do Ministério do Turismo e será aplicado na pavimentação da Rua General Osório a partir do final da Rua João Lino Brown, no bairro Boa União. Além dessa verba, o município investirá também recursos próprios, a fim de asfaltar o trecho até linha São José. São 860 metros de extensão em uma área de 6.017 metros quadrados, no investimento total que passa de R$ 800 mil. O projeto para asfaltar a rua foi encaminhado pelo município no ano passado e agora a Caixa Econômica Federal autorizou a realização do processo licitatório para a contratação da empresa que vai executar os trabalhos. Além da pavimentação, serão feitas obras de drenagem com a colocação de bueiros transversais à pista, além da sinalização horizontal e vertical. A expectativa, depois de firmado o contrato com a empresa vencedora da licitação, é de que a obra esteja concluída em 60 dias. O asfaltamento do trecho trará benefícios para o município, possibilitando o acesso ao distrito de Costão e ao município de Colinas através do bairro Boa União, não havendo mais a necessidade de utilizar a BR-386 como ocorre hoje. Vai beneficiar também o roteiro turístico Delícias da Colônia, pois a Rua General Osório dá acesso a um dos empreendimentos que fazem parte do roteiro, levando aos demais pontos localizados em Costão, Colinas e Imigrante. E a Secretaria da Fazenda foi à presidência do Parlamento Gaúcho para fazer a entrega do relatório referente às contas do Estado de 2014. Ana Jara Godoy acompanhou a entrega. Giovanni Feltes, acompanhado de servidores da Secretaria da Fazenda do Estado, entregou ao presidente Edson Brum o tradicional relatório elaborado anualmente pelo órgão de controle interno. O documento traz o balanço detalhado das finanças do Estado referentes ao ano de 2014. São todas as contas relativamente ao ano próximo passado, do governador Tarso Genro. O secretário ainda era o Odir Tonelier e a compatibilização se dá através da nossa Caixa, a Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, hoje liderada pelo profissional Álvaro Facredi, que tem a responsabilidade de a cada ano fazer exatamente esse compromisso de levar ao Executivo os resultados do balancete do ano anterior, fazer o mesmo em relação ao Poder Legislativo. Segundo o secretário, é também a partir dos dados apresentados neste balanço que o atual governo está realizando a Caravana da Transparência. A iniciativa serve como canal de comunicação entre o Executivo Estadual e a sociedade.
onde é apresentada a real situação econômica das contas públicas do Rio Grande do Sul. A situação financeira do Rio Grande do Sul é aguda. Os resultados do ano passado, do ponto de vista primário, não foram favoráveis. Não me caberia aqui fazer juízo de valor em relação a isto. Certamente mais apropriado e adequado seriam aqueles que foram os executores responsáveis pelo exercício fiscal do ano de 2014. No entanto, não destoa daquilo que nós temos compartilhado através dos espaços que a imprensa tem nos concedido e também dessa caravana da transparência que tem sido um sucesso até aqui em 7 regiões do estado, com afluência de grande volume de lideranças das mais variadas áreas e que para nós tem sido extremamente importante. O governo de Lajeado, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a SOSUR, investiu R$ 560 mil na reforma do calçamento de diversas vias do município. Os investimentos ocorreram entre fevereiro de 2013 e abril de 2015. Até o momento, 47 vias tiveram trechos recuperados, sendo que outras 16 serão contempladas com reformas. Em alguns casos, a mesma via será recuperada, porém os trechos diferentes. De acordo com o titular da SOSUR, o Adi Ceruti, na maioria das reformas foi necessário retirar o borrachudo e depositar uma nova base composta de material britado. Até o momento, 100 cargas de britado, 900 horas de máquina e 450 horas de caminhão foram necessários para as reformas. As obras ocorreram por todo o município, porém, o bairro São Cristóvão, com 9 vias recuperadas, e Campestre, com 6, e Florestal e Americano, com 5, foram os bairros onde se verificaram a maioria das reformas. Situações de ruas pavimentadas com desníveis acentuados na pista de rolamento e grandes buracos que prejudicavam a trafegabilidade dos veículos estão com os dias contados. Conforme Ceruti, as diversas reformas com o aumento das tubulações, responsáveis pelo escoamento pluvial, também devem contribuir para que as pavimentações não sejam novamente danificadas. Porém, caso um munícipe verifique problemas em alguma via, ele pode procurar a secretaria para solicitar o conserto. E o governador José Ivo Sartori é empossado na presidência do Codesul. Andréia Martins acompanhou a posse. O governador José Ivo Sartori foi empossado nesta quarta-feira presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. O ato ocorreu durante a primeira reunião de 2015 do Codesul, realizada em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Não apenas com o governo federal, especialmente na área econômica, colocando os pleitos que são nossos, que vão desde questões até de legislação que nos impede acesso, pequenas contribuições, questão das exportações como um todo, mas também as questões maiores, como a dívida dos estados, que precisa ser renegociada e depende muito da regulamentação. O encontro contou com a presença dos 4 governadores dos estados membros do Codesul: Raimundo Colombo, de Santa Catarina, Beto Richa, do Paraná, Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, e José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul. O Codesul foi criado para encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais, em especial as questões relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração regional e ao Mercosul. A Cooperativa de Crédito de Lajeado, Sicredi Vale do Taquari, lançou no início de abril sua promoção de prêmios e convida seus associados a participarem dessa promoção. O associado, pessoa física ou jurídica, deve utilizar os produtos e serviços que incluem depósito a prazo, poupança, cartões de crédito e débito, seguros, consórcios, entre outros. Cada valor específico em operações financeiras realizadas por meio destes produtos, os associados ganham cupons para concorrer. De abril a setembro, serão realizados sorteios premiando os associados com TVs 40 polegadas, ar-condicionados, iPads, iPhones, motocicletas e no sorteio final em outubro um automóvel Toyota Etios. No mês de maio acontecerá o sorteio do ar-condicionado nas unidades de atendimento da Cooperativa em Marques de Souza, Boqueirão do Leão, Santa Clara, Centro de Lajeado, Mato Leitão, Cruzeiro do Sul, no bairro São Cristóvão e Lajeado, Travesseiro, Progresso, na Univates, também em Lajeado, Canudos do Vale, Sério e no bairro Florestal. Mais informações podem ser obtidas nas unidades de atendimento da Sicredi Vale do Taquari, onde o associado poderá conferir os prêmios disponíveis e o regulamento completo da promoção.
E o governo propõe um salário mínimo de R$ 854 para 2016. Veja com Paulo La Sálvia. Esse valor do salário mínimo de R$ 854 para 2016 está previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi entregue na tarde desta quarta-feira pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ao presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros. É bom lembrar que o Congresso Nacional precisa aprovar o projeto de lei para daí o governo utilizar a LDO como base para elaborar o orçamento do ano que vem. Além do indicador relativo ao salário mínimo de 2016, o projeto de lei trouxe outros indicadores para a economia brasileira no ano que vem. Por exemplo, a economia brasileira vai crescer 1,3% em 2016. A inflação, medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, vai fechar o ano que vem em 5,6%. A taxa básica de juros da economia, a Selic do Banco Central, vai fechar 2016 em 11,5%. Atualmente, a Selic está em 12,75%. O valor do dólar em relação ao real, numa média em 2016, vai ser $1 igual a R$ 3,30. E o superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública, vai ser em 2016 de 2% do PIB, o Produto Interno Bruto, conjunto de bens e serviços produzidos pelo país. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que todos esses números são uma previsão e eles podem ser ajustados. Isso é um cenário econômico. Como todo cenário econômico, ele está sujeito a revisões, a atualizações. Um dos principais objetivos da nossa política econômica é justamente fazer a economia brasileira se recuperar mais rapidamente. Nós estamos trabalhando para que o crescimento se recupere mais rápido. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupere no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e da inflação, mudarão para números mais favoráveis. O governo estabeleceu uma regra para o aumento da folha de pagamento. Este aumento da folha de pagamento teria uma taxa limite, que seria uma taxa média igual utilizada para os três poderes: o governo federal, o legislativo e o judiciário. E o valor total desse aumento da folha de pagamento seria distribuído de forma proporcional a partir do número de servidores de cada poder: o governo federal, o judiciário e o legislativo. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou quais são as duas formas possíveis de aumento da folha de pagamento. A nossa proposta é que todos os poderes tenham um crescimento percentual máximo comum. Então, a folha de pagamento de todos os poderes tem um crescimento percentual comum. Então, você vai ter lá, vai crescer a folha de pagamento do governo federal como um todo, englobando o judiciário, legislativo e os demais poderes, vai ter uma taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento, aplicada sobre a folha de pagamento, vai dar um determinado valor. Vai dar um valor que vai... o quanto você tem de valor para aumentar a folha de pagamento. Esse valor vai ser distribuído proporcionalmente entre os poderes. Proporcionalmente é o quê? A participação de cada poder na folha de pagamento. Dado esse valor, cada poder com esse valor decide, com sua autonomia, o que quer fazer com esse valor. Se quer alocar mais para reajuste salarial, se quer alocar mais para concurso ou ambos. Nós já começamos um processo de negociação com o funcionalismo público federal para definir qual vai ser a política de reajuste, qual a política de pessoal para os próximos anos. Ali no ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou ainda que o orçamento deste ano, de 2015, deve ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff na semana que vem e o decreto de contingenciamento dos gastos públicos deve ser publicado pelo governo federal até meados de maio. O ministro Nelson Barbosa afirmou que este decreto de contingenciamento dos gastos públicos vai ser coerente com o reequilíbrio das contas públicas colocado em prática pelo governo federal. A terceira edição do campeonato promovido pelo Consórcio Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8, CIPAI G8, começa nesta sexta-feira. A rodada inicial terá partidas entre 2 municípios, a partir das 7h30 da noite.
Em Marques de Souza, jogam Santa Clara do Sul e Marques de Souza, e Forquetinha e Boqueirão do Leão pela modalidade de futsal, e Santa Clara do Sul versus Marques de Souza pelo vôlei. Em Sério, por sua vez, se enfrentam Sério e Canudos do Vale, e Progresso e Cruzeiro no futsal, e Progresso enfrenta Cruzeiro do Sul no vôlei. Na chave A estão as equipes dos municípios de Forquetinha, Marques de Souza, Boqueirão do Leão e Santa Clara do Sul. E a chave B é composta pelos times de Sério, Progresso, Cruzeiro do Sul e Canudos do Vale. A semifinal está prevista para o dia 8 de maio em Cruzeiro do Sul e a decisão ocorrerá em 15 de maio no município de Santa Clara do Sul. A competição busca promover uma integração entre as cidades consorciadas ao CIPAI, sendo os times formados por servidores das prefeituras. Veja mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro. E trabalhadores rurais contratados por safra podem ser incluídos no seguro-desemprego. Dinalva Ferreira tem as informações. O senador Paulo Rocha fez uma alteração no relatório para incluir no seguro-desemprego os trabalhadores rurais contratados por safra. Eles vão receber 3 parcelas se tiverem trabalhado no mínimo 6 meses. Mas só poderão solicitar o benefício a cada período de 16 meses. Nós estamos excetuando a questão dos rurais exatamente por causa dessa questão do período de trabalho durante o ano, que é o período da safra. No caso do trabalhador urbano, o relator já havia alterado a MP. Ele reduziu de 18 para 12 meses o tempo de carteira assinada para ter direito ao benefício pela primeira vez. Paulo Rocha também diminuiu de 12 para 9 meses o tempo de carência para pedir o seguro-desemprego pela segunda vez. Com relação ao seguro-defeso, o relator manteve a norma atual, que exige 1 ano de registro como pescador para ter direito a um salário mínimo mensal na época de reprodução dos peixes. A medida provisória previa um prazo de 3 anos. O senador Paulo Rocha diz que até a semana que vem espera conseguir acordo sobre alguns pontos. É o caso do período de carência para que o trabalhador tenha direito ao abono salarial do PIS/PASEP. O governo está insistindo em manter os 90 dias de carência para ter acesso às centrais sindicais. Os trabalhadores estão exigindo que fique sem carência. Então, nós vamos continuar negociando esse processo aí até o último momento da discussão. Para o senador Paulo Paim, ligado a causas trabalhistas, o novo texto está mais próximo do aceitável pelas centrais sindicais. Eu diria que melhorou muito em relação ao texto original. E dessa forma acredito que há condição de avançar também aqui no plenário. O governo de Lajeado, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, abriu inscrições para a eleição do Conselho Tutelar. Podem candidatar-se a uma das 5 vagas pessoas com idade a partir de 21 anos. Para concorrer, é necessário que o candidato comprove idoneidade moral, resida em Lajeado há pelo menos 2 anos, seja eleitor no município, tenha escolaridade de no mínimo ensino médio completo e apresente laudo psicológico elaborado por profissional habilitado, avaliando estar em condições de exercer as funções de conselheiro tutelar. Os interessados devem preencher o requerimento disponível no edital. As inscrições estão abertas desde o dia 15 de abril e podem ser realizadas até 14 de maio. O candidato deve fazer pessoalmente a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Rua Alberto Torres, 603, Sala 3. Mais informações pelo telefone 3982-1091. No dia 17 de junho, após a avaliação dos documentos dos inscritos, será publicada a lista de candidatos habilitados e não habilitados para o certame. O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 15 de agosto, às 2 da tarde. O local ainda será definido e informado. A eleição por voto direto será simultânea em todo o país no dia 4 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. O salário para exercer a função por 4 anos, cumprindo carga horária de 40 horas semanais, é de R$ 1.985,71. A posse dos conselheiros tutelares eleitos acontece no dia 10 de janeiro de 2016. E o Ministério da Saúde amplia acesso a medicamento para o tratamento do vírus HIV. Veja com Leonardo Meira.
A combinação dos medicamentos tenofovir, lamivudina e efavirenz costuma ser a porta de entrada do tratamento de pacientes diagnosticados com o vírus do HIV. Antes, os pacientes precisavam tomar os medicamentos assim, separadamente. Agora, o 3 em 1 reúne num só comprimido os 3 remédios. Tanto pacientes novos quanto antigos podem receber a combinação. O Ministério da Saúde investiu 80 milhões de reais na aquisição de 90 milhões de comprimidos, o suficiente para atender a demanda dos próximos 12 meses. Isso é uma vantagem enorme em termos de adesão para os usuários que em tempos passados já chegaram a tomar 10, 12 comprimidos dia. Então, é uma excelente notícia. Estima-se que aproximadamente 700 mil pessoas vivam com HIV/AIDS no Brasil, cerca de 0,4% da população. Desde 1996, o país garante acesso universal ao tratamento, que cobre hoje mais de 400 mil pessoas. O diretor do Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, diz que novas orientações de tratamento aumentaram o acesso a medicamentos contra o vírus. A supressão de carga viral que a gente obteve desses pacientes foi tão boa quanto antes, mostrando que mesmo pacientes que estão bem clinicamente ou não têm a resposta imunológica ainda afetada, mas que é recomendado fazer o uso imediato do medicamento, esses pacientes estão aderindo ao tratamento e, portanto, sua carga viral está sendo suprimida. Um encontro para estimular a prática de valores humanos foi o que ocorreu nesta quarta-feira à tarde, quando alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Jorge Schmidt, do distrito de Delfina, em Estrela, visitaram os idosos acolhidos na Vovolândia, São Pedro. Na escola, o programa envolve 72 alunos da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental. É realizado todas as tardes com oficinas e outras ações. A visita à Vovolândia faz parte do projeto Conhecer Educação, uma lição de vida, que estimula a prática de valores humanos e ajuda os estudantes a cultivarem a gentileza e o respeito ao próximo, assim como o convívio social. Estiveram envolvidos alunos do 3º, 4º e 5º anos. Na sexta-feira, uma nova ação será realizada dentro do projeto. É a Caminhada da Paz, marcada para as 3 da tarde. Os alunos partem da Rua Venâncio Aires e percorrem a Fernando Abbott, dirigindo até ao Santuário Santo Antônio, onde haverá uma bênção. Já no dia 24 ocorre uma tarde de bate-papo na escola, com início às 2 da tarde. Participam o músico Lucas Brolesi, que tem programa aqui na TV Informativo, o diretor da Faculdade La Salle, irmão Marcos Corbellini, e o coordenador do setor da empresa Brasilata, Marciano Rauschel. Eles falarão sobre de que forma a prática dos valores humanos conduziu suas vidas. Na ocasião, haverá também homenagens e apresentações artísticas por parte das crianças e do grupo da terceira idade de Bom Retiro do Sul. E os brasileiros estão praticando mais exercícios físicos. Leandro Alarcon tem as informações. Ver parques ocupados por pessoas praticando atividade física, seja ela uma corrida ou uma simples caminhada, ficou mais comum nos últimos 6 anos. Em 2009, 23% da população gastava pelo menos meia hora por dia durante a semana praticando alguma atividade física. Hoje, 41% dos brasileiros fazem isso. Os números são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Além de praticar mais atividade física, o brasileiro também está mais preocupado com a alimentação. 36% dos entrevistados na pesquisa afirmaram que comem frutas e hortaliças frequentemente. Para o Ministério da Saúde, essa é a combinação perfeita para evitar uma série de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas das atividades físicas como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil. Foi exatamente o que fez Valdir Filho. Ele perdeu quase 50 quilos em um ano. O servidor público, acostumado a ficar sentado no escritório e sem fazer atividade física nas horas de folga, chegou a pesar 132 quilos. Hoje está com 84. Ele conta que não fez cirurgia nenhuma e nem tomou remédio para emagrecer. A receita é simples: atividade física associada à boa alimentação. Essa união da atividade física com a alimentação adequada realmente mudou minha vida. Estruturou, me deu outra disposição. Hoje eu sou um cara
totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Mesmo com exemplos como o de Valdir e cada vez mais brasileiros praticando esportes, 52,5% da população adulta do país ainda apresenta excesso de peso. Números que estão ligados ao sedentarismo, mas que, segundo o Ministério da Saúde, seriam maiores se não houvesse esse aumento no interesse por uma vida mais saudável. Se não tivéssemos este aumento importante na atividade física e, ao mesmo tempo, impactos significativos numa alimentação mais saudável, com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa, seguindo a tendência mundial. A música como um instrumento de cidadania, assim como o esporte e o diálogo. Conversar sobre o bairro e os cachorros de rua está valendo em uma rodinha de adolescentes que tem de 12 a 17 anos. É o Pró-Jovem, um espaço de participação social que os adolescentes têm para trocar ideias, pensar alternativas para exercer atos civis e meditar sobre direitos e deveres. Em Estrela, há 2 locais em que esse mesmo objetivo acontece. O Centro de Referência em Assistência Social Casa da Cidadania, no loteamento Marmet, e o CRAS Imigrantes. Quinzenalmente, os jovens se reúnem ali para cantar, praticar atividades físicas e debater temas que julguem interessantes. A interação com outros grupos também é importante. Levá-los às escolas infantis ou abrigos para conviver com crianças ou idosos é parte salutar do processo de convivência, já que o programa preconiza o fortalecimento de vínculos. E o setor de serviços teve um crescimento de 0,8% em fevereiro. Quem traz a informação é João Pedro Neto. Em fevereiro deste ano, o setor de serviços do país registrou um crescimento de 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O setor já registra um crescimento de 1,3% em 2015 e de 4,7% no acumulado de 12 meses. 3 dos 5 segmentos do setor apresentaram variações positivas: os serviços prestados às famílias, os serviços profissionais administrativos e complementares e os serviços de informação e comunicação. O levantamento é feito pelo IBGE e a publicação completa pode ser acessada na página do Instituto na internet. De Brasília, João Pedro Neto. A partir desta quinta-feira, a Casa de Cultura recebe a mostra fotográfica intitulada Biopoéticas. A exposição, de autoria da professora Jane Mazarino, conta com uma coleção de fotos da natureza tiradas por ela, expondo devaneios de andanças em meio a paisagens naturais. Segundo Jane, as fotos mostram observações do ambiente natural. A professora tem por hobby fotografar natureza há cerca de 20 anos. Também relata que a exposição inclui também fotografias do Vale do Taquari, que, segundo ela, é um dos lugares mais lindos que já conheceu. O objetivo é expor uma demonstração sobre a estética da vida, tanto em pequenos como em grandes paisagens. A exposição Biopoéticas ficará na Casa de Cultura de Lajeado até o dia 30 de abril. O horário para a visitação será das 8 às 11h30 da manhã e pela tarde da 1h30 às 4h45. A secretária Neca Dalmoro informa que a cada 15 dias mudam as exposições. É uma forma, segundo ela, de valorizar os artistas, além de dar oportunidade para mostrarem a sua arte à comunidade. A Biopoética substituirá a exposição Homo Sapiens, que era formada por bonecos feitos de materiais recicláveis. E veja como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta sexta-feira, uma frente fria avança pelo estado e traz instabilidade a todas as regiões. O dia até pode amanhecer com sol em algumas cidades, mas ao longo da sexta-feira a chuva aparece sem trégua em todas as regiões. Vamos ver como fica o clima aqui
no Vale do Taquari, nos nossos municípios. Em Lajeado o dia começa com sol, mas como dissemos ao longo da sexta-feira, a instabilidade aumenta e a chuva vem com toda a força até o fim do dia. A mínima prevista para Lajeado é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus nessa sexta-feira. Continua quente, porém com chuva. Em Ilópolis, o dia amanhece com chuva e muita trovoada. Lá o clima vai estar um pouquinho mais ameno. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima é 26 graus para Ilópolis nessa sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. A gente retorna na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana. E eu, é claro, espero por você aí de casa. Obrigado, Rodrigo. Estrela estará em festa de 16 a 24 de maio, comemorando 139 anos do município. Para isso, prepara a MyFest com uma série de atrações. A programação terá atividades esportivas, culturais e gastronomia. A festa promete divertir crianças, adultos e famílias. E este ano tem uma novidade. Está marcado o primeiro encontro nacional de motorhomes nas imediações do Parque Princesa do Vale, o Parcão. 60 desses veículos devem convergir para a Estrela para confraternizar e fazer parte das festividades do município. A 50ª edição do Festival do Chucrute, que ocorre dentro da MyFest, também está definida. Os bailes serão realizados no Centro Comunitário Cristo Rei nos sábados, dia 16 e 23 de maio, com início às 8 da noite. No Parque Princesa do Vale ocorre também o Park Shop Fest, que começa no dia 20 com o Dia da Integração Família, das 9 às 5 da tarde, e os shows da banda Link e Anjos do Hangar, também a partir das 5 da tarde. Na sexta-feira, no dia 22 de maio, o Torneio do Boi é a grande atração. É uma disputa de pênaltis entre 128 duplas. A vencedora recebe em dinheiro o valor equivalente a um boi. No sábado, os Jogos Germânicos mobilizam as comunidades do interior. Nas disputas participam principalmente produtores rurais e seus filhos. Os mais velhos disputam a premiação para serrar lenha rapidamente, por exemplo. O que interessa é a velocidade e a alegria comemorada diante da vitória. São horas de jogos germânicos mostrando que a tradição é uma herança viva em Estrela. Ainda no sábado haverá demonstração com cães adestrados da pousada do Au-Au e a tradicional pernada da Casa da Criança Estrelense, às 4 da tarde. No domingo, dia 24, a partir das 9 horas, acontecem os Grenais, até às 6 da tarde. Os jogos movimentam os consulados do Grêmio e do Internacional no município. Os vencedores são puxados com carroças pelos derrotados. Shows de bandas marcarão o encerramento da programação. Às 4 da tarde do dia 24 apresenta-se a Balaio de Gato. Às 5, os Legionários. E às 6, Bideu Balde. E este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 16 de abril. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.